Dando sequência à nossa Masterclass Moldagem em Prótese Fixa, quero compartilhar com vocês alguns casos clínicos a respeito de moldagem. Este primeiro caso clínico foi realizado com a técnica dos 2 fios de retração tecidual e moldagem simultânea, utilizando como material de moldagem a silicona de adição. Observem na imagem que os preparos protéticos realizados estão dentro dos padrões, com as inclinações adequadas e com a linha de término nítida, para a realização de coroas totais fixas. Agora uma vista oclusal dos preparos, onde podemos visualizar que estes preparos não apresentam retenção e que conseguimos visualizar toda a extensão da linha de término dos preparos. É bom lembrar que um cuidado com o paciente quando se utiliza a técnica de retração gengival com fios é anestesiar o paciente para proporcionar conforto a ele durante a inserção dos fios de retração. No detalhe, observamos a inserção do primeiro fio retrator no sulco gengival, lembrando que este fio deve ter sido embebido em solução hemostática previamente, para controle da umidade e prevenir também hemorragia nessa área cervical. Este fio deve ser sempre de menor calibre, tendo como objetivo promover o afastamento do tecido gengival apicalmente, ou seja, no sentido vertical. Na sequência da inserção do primeiro fio, insere-se o segundo. Este é de maior calibre que o primeiro e tem como objetivo promover o afastamento gengival no sentido horizontal, afastando lateralmente a gengiva. No detalhe, podemos ver que o primeiro fio foi inserido no sulco gengival. Notem que ele fica totalmente confinado no interior do sulco gengival. Segundo fio inserido, e aqui vem uma dica, The Jump of the Cat, para facilitar não só a colocação do segundo fio, como também do primeiro fio, comece a sua inserção preferencialmente por uma das faces proximais e mantenha uma leve inclinação da espátula de inserção em direção à porção do fio que já foi inserida. Isto facilitará em muito a manobra de inserção dos fios de retração gengival. Segundo fio inserido, notem que parte do segundo fio é visualizado, pois ele não fica totalmente confinado no interior do sulco gengival. Além disso, outro detalhe é deixarmos o segmento final desse segundo fio completamente fora do sulco gengival, para podermos removê-lo antes da inserção do material de moldagem fluido. Molde realizado com silicone de adição, um molde autoexplicativo, que batemos o olho e o analisamos rapidamente e percebemos que ele copiou com exatidão todos os detalhes do dente preparado. Em close-up, a visualização no molde da saia do preparo e da extensão subjacente ao preparo copiada. Pois não basta copiar apenas o preparo. O molde deve ter a informação da extensão subjacente desse preparo. Ele deve copiar o perfil de emergência da raiz deste dente. Após o vazamento, com gesso especial tipo 4, obtemos o modelo de trabalho. Uma vista vestibular deste modelo de trabalho, dos dentes preparados para a confecção de coroas totais em cerâmica. Vista vestibular do modelo com os troquéis preparados. Vista oclusal dos troquéis. Notem que conseguimos visualizar
perfeitamente, de forma completa, a extensão dos preparos no modelo. E aqui no detalhe, uma vista do modelo troquelado por Palatino. Com o modelo troquelado, a próxima fase é a confecção pelo laboratório do coping cerâmico. Neste segundo caso clínico, vamos apresentar a técnica de moldagem de 2 passos e com inserção dos fios retratores. Nesse caso, temos 9 dentes preparados e um implante unitário na região do 21 a serem moldados. Fios de retração gengival inseridos ao redor de todos os dentes preparados e o transferente quadrado posicionado para a moldagem do abattement do implante. Primeira moldagem realizada apenas com material pesado da silicona de adição. Notem que foi removida a silicona e perfurada a moldeira para criar espaço para o poste de moldagem quadrado do implante. Com o molde e a moldeira preparados, agora é feita a inserção do material fluido sobre o material pesado, na técnica de moldagem de 2 passos. Sempre devemos inserir, primeiro, o material leve sobre o molde pesado, para dessa forma termos um tempo de trabalho adequado. O segundo fio retrator é removido e então somente depois é realizada a inserção do material fluido sobre os preparos em boca. Já que a boca apresenta uma temperatura em torno de 35 graus, a inserção do material fluido em boca antes de sua inserção na moldeira poderia reduzir o tempo de trabalho, já que a silicona de adição tem seu tempo de trabalho afetado pela temperatura. Então, na sequência, a moldeira é levada na boca do paciente. Molde finalizado. E vocês poderiam me perguntar, e este fio que ficou aderido no molde, devo remover? A resposta é não. Devemos apenas cortar a extensão do fio que está solta, mas não devemos remover o fio, pois correríamos o risco de rasgar ou deformar o molde. Portanto, o vazamento do gesso é feito com fio retrator aderido ao material de moldagem. Neste terceiro caso, que foi cedido gentilmente pelo professor Pedrini, ele apresentava o elemento 11, o paciente apresentava o elemento 11 com uma coroa protética insatisfatória e que foi removida, sendo que o elemento apresentava esse núcleo metálico fundido, sendo planejada uma coroa total em cerâmica com um coping de zircônia para mascarar o substrato de cor desfavorável que o núcleo metálico proporcionava. Foi inserido o primeiro fio de menor calibre, embebido em solução hemostática, iniciando sua inserção pela proximal. E depois, o segundo fio, com um calibre maior, foi inserido, deixando um pequeno segmento do fio para facilitar a sua retirada no momento da moldagem. Normalmente, utilizamos para a arcada superior 2 porções de pasta catalisadora e base do material de moldagem. No caso aqui, silicona de adição. Realiza-se a mistura e leva-se a moldeira à boca do paciente e executa-se a moldagem, realizando-se assim o primeiro passo da técnica realizada e obtendo um molde com material pesado. Depois esse molde com material pesado é aliviado, utilizando uma fresa montada em peça reta, para alívio do seu interior e criar espaço para um material fluido poder escoar
e copiar os detalhes anatômicos sem comprimir os tecidos moles. Quanto ao alívio do material pesado, ele pode ser feito de diferentes maneiras. Fora a utilização de fresas, que, ao meu ver, faz muita sujeira e é mais demorado, pode ser utilizado um filme plástico no momento da moldagem, com material pesado, e assim criar esse alívio, já no momento da moldagem. Ou ainda, utilizar recortadores de silicone ou até mesmo um alveolótomo para fazer esses alívios internos no molde do material pesado. Com o molde pesado aliviado, remove-se o segundo fio de retração tecidual e se faz a inserção do material leve, primeiramente sobre o molde fora da boca. Sequencialmente, o material fluido é inserido sobre o preparo e sobre os demais dentes. Molde finalizado. Notem no detalhe a cópia da saia do preparo pelo material de moldagem fluido. Neste caso, também gentilmente cedido pelo grande professor Eduardo Pedrini, nós vemos que o paciente, ele relata que o paciente estava insatisfeito com a cor de seus dentes e foi planejada a execução de 6 laminados na arcada superior, de canino a canino. Os dentes foram preparados, fio de retração gengival inseridos e a moldagem feita em um único passo, levando o material pesado e leve simultaneamente através da moldeira à boca do paciente. Molde realizado pela técnica da moldagem de passo único. Modelo de trabalho articulado com as lâminas cerâmicas confeccionadas. Laminados cimentados em boca. Situação inicial, imagem dos preparos realizados sobre os dentes. E agora, o caso finalizado com os laminados cimentados. E o sorriso de felicidade da paciente do professor Pedrini. A técnica do casquete é considerada uma técnica menos invasiva para afastamento dos tecidos gengivais, para a realização da moldagem dos preparos dentários, tendo a sua melhor indicação para a moldagem onde o paciente apresente biótipo gengival fino, em que o uso de fios retratores poderiam causar recessão gengival. Esta técnica consiste na confecção prévia de uma moldeirinha individual para os dentes a serem moldados, ou seja, o casquete. É uma técnica trabalhosa, pois exige também o reembasamento do casquete em boca, para promover o afastamento adequado da gengiva. Após o reembasamento desse casquete, deve ser aplicado o adesivo correspondente ao material de moldagem fluido que será utilizado para a moldagem no interior desse casquete. Então é feita a moldagem individual dos dentes preparados. Na sequência, é inserida a moldeira de estoque selecionada com material de moldagem, que pode ser silicona de adição, silicona de condensação ou até mesmo alginato. Espera-se o material de moldagem tomar presa e o conjunto casquete e moldeira são removidos da boca. Existem duas formas, duas maneiras de confeccionar o casquete. A primeira, laboratorial, a partir de um modelo em gesso do preparo, que é aliviado em cera para criar espaço para o material de moldagem no interior desse casquete. E depois, pela técnica de nylon, pó e líquido de acrílico,
se confecciona este casquete. Nesta ilustração do livro do professor Pegoraro, temos os passos de refinamento laboratorial do casquete. Em A, o casquete em sua situação original. Em B, a delimitação com grafite do preparo no casquete. E em C, a remoção das rebarbas, promovendo o refinamento laboratorial desse casquete. Notem que sobre esse casquete é construído uma espécie de chapeuzinho circular, o qual vai criar uma retenção para que o material de moldagem utilizado na moldeira de estoque possa trazer esse casquete no momento de retirada do conjunto da boca. Imagem do preparo e prova do casquete realizado laboratorialmente sobre o preparo dentário. Se necessário, deve ser realizado reembasamento adicional desse casquete com resina acrílica para promover um melhor afastamento do tecido gengival. Uma outra técnica que pode ser utilizada para a confecção do casquete é utilizando o provisório do dente preparado do paciente. Para isto, iremos precisar de alginato e de um pote Dappen. Inserimos o alginato no pote Dappen e, na sequência, introduzimos o provisório com a sua porção gengival voltada para o fundo do alginato no Dappen, sem cobrir a porção oclusal do provisório. Aguardamos o alginato tomar presa e então removemos o provisório do molde de alginato. Agora, com o molde do provisório, aplicamos resina acrílica autopolimerizável pela técnica de pó e líquido, pela técnica de nylon, cobrindo todo o espaço criado pelo provisório no molde, até o seu topo. Agora, leva-se esse casquete em boca, coloca-se a resina acrílica Duralay vermelha sobre o preparo e suco gengival do dente preparado para realizar o reembasamento do casquete. Delimita-se com grafite as bordas do casquete para a remoção dos excessos e das rebarbas que poderiam dificultar sua adaptação ao dente preparado. Com casquete reembasado, é utilizado um adesivo específico no interior desse casquete para o material de moldagem que será utilizado para a moldagem com esse casquete. Aguarda-se o adesivo secar. O poliéter foi o material utilizado nesse caso, então é espatulado e inserido no interior dessa moldeirinha individual, que é o casquete, e que será utilizado para moldar o dente preparado. O casquete é então levado com o material de moldagem sobre o preparo, aguarda-se a presa do material de moldagem no interior do casquete e depois leva-se uma moldeira com material de moldagem, aqui no caso alginato, para realizar a moldagem dos outros dentes do arco e a remoção do casquete que realizou o molde do dente preparado.